Boa tarde, ouvintes Local Mais. Estamos aqui novamente, toda quarta-feira, das 17 às 18 horas. Esse encontro maravilhoso com vocês, para termos uma hora de tempo, falando das coisas de Deus, ouvindo testemunhos que nos edificam, que acrescentam a nossa fé. Eu espero que hoje seja um dia bom, espero que Deus possa te abençoar na tarde de hoje, espero que esse testemunho, ele te acrescente muito, muito mesmo para a tua vida. Mas eu quero começar o programa de hoje falando sobre algo que é tão esclarecedor e é tão importante nós ouvirmos pelos olhos de um pastor a questão das transferências de pastorado. Ontem à noite, nós fizemos essa transição. Nós estávamos há 1 ano e 10 meses como pastores da igreja Coab B, em Gravataí, e passamos, então, a titularidade para o pastor Paulo Goulart, que hoje é o superintendente da região de Gravataí, Glorinha, região 750, passamos a titularidade para ele e para sua esposa Maristela. E sempre esses momentos, eles são bem relevantes, são muito importantes para a igreja e também para nós. Por quê? Porque são ciclos da nossa vida que se encerram para se começar novos ciclos, tanto para o pastor quanto para a igreja. Como é uma despedida, sempre traz assim um pouco de tristeza, né? As pessoas ficam bem tristes, já ficam com saudades, e eu entendo muito bem como as pessoas se sentem. Como pastores, nós pastoreamos ao longo das nossas vidas, 40 anos, né, que nós vamos fazer de casados, e nós pastoreamos poucas igrejas. Fomos pastores em São Jerônimo, aliás, Charqueadas, na época era, né, distrito de São Jerônimo, Santiago, Lajeado, e depois Cachoeirinha 4 vezes, né, e agora, simultaneamente, Cachoeirinha e Gravataí. Então, foram poucas mudanças. Então, sempre a gente tinha assim, a ideia de que era muito difícil para a igreja uma transferência. Sempre era muito dolorosa para a igreja. É dolorosa, sim. Claro, porque a igreja, ela se acostuma, as ovelhas, elas se acostumam com a voz do pastor, com as orações do pastor, com o estilo de trabalho daquele pastor, com o tipo de aconselhamento. Ainda mais que tu fica assim muito tempo, então é como um pai, como uma mãe. Então a igreja sente mesmo, é como se tivesse um vazio, tu chega ali, já não é mais aquele pastor, já não é mais aquela pastora, enfim, né, esse misto aí de, tu não sabe como é que vai ser esse novo pastor, qual é o estilo de trabalho, como é que ele lida com os desafios do dia a dia do ministério, tem isso. Mas para um pastor, e talvez vocês hoje possam compreender um pouco o outro lado. Por quê? Porque você abre mão, numa transferência, de uma família. Mas um pastor, ele abre mão, digamos assim, de várias famílias do convívio dele. Isso é bem complicado. Hoje, no nosso caso, nós não temos filhos pequenos, filhos adolescentes, juniores, porque as crianças sofrem demais. Eu sei de casos de filhos de pastores que mudaram de cidade e eles tiveram problemas emocionais, eles sofreram muito. Por quê? Por que a gente vai ter que mudar dessa cidade? Por que a gente vai ter que deixar nossos amigos? Por que eu vou ter que viver isso por uma escolha que meu pai e minha mãe fizeram? Então, né, para o pastor ter que lidar com esse tipo de situação não é fácil. Então, quando a gente fez a despedida ontem, nós falamos algumas coisas bem importantes do cuidado do pastor com a igreja, mas principalmente o cuidado que a igreja deve ter com o pastor. Nós recebemos uma incumbência de fazer um trabalho sobre honra, que esse ano é o tema da nossa igreja,
E nesse trabalho é justamente isso que nós falamos. Honrando Deus, pastoreando vidas, que é um grande desafio. Por quê? Porque tu vais cuidar, tu vais pregar amor, tu vai dar o melhor de ti, tu vai orar muito por aquelas pessoas, tu vai direcioná-las, tanto na sua vida pessoal, conjugal, emocional, profissional. Você vai dar muito direcionamento ministerial. E algum momento, tu vai dar um conselho, um direcionamento que não era exatamente aquilo que a pessoa ela esperava de você. E vai trazer uma desesperança, vai trazer uma tristeza e você vai se desgostar com o seu pastor. Como você vai agir a partir disso? Como o seu pastor vai agir? Quais os tipos de conflito que vão ter a partir dali? Então, esse pastoreando, honrando Deus e pastoreando vidas, a gente fez um trabalho muito lindo, muito bacana, mostrando a maneira como Jesus lidava com cada situação que ele viveu aqui, nos dando princípios, com a desesperança, com o perdão e procurando viver. Claro, né? A gente já tem muitos anos de estrada, muitos anos, e já vivemos muitas coisas, e a cada dia o Senhor tem nos aperfeiçoado na questão da maturidade. Então, fica aqui a minha observação com relação a isso. Não só do cuidado do pastor com a igreja, mas o cuidado da igreja com seu pastor. Porque é um pastor, é um ser humano que precisa ser amado, que precisa ser cuidado. Eu o recebo diariamente. Eu recebo mensagens escritas e muitas mensagens em áudio, né? As pessoas, porque às vezes os assuntos são meio longos, e as pessoas preferem mandar em áudio. Às vezes até eu mesmo prefiro, dependendo do lugar onde eu estou, eu digo, não, me escreve, faz um áudio e tal. E o meu marido vê tudo, ele ouve tudo. E ele faz algumas observações, porque às vezes tu recebe uma ligação, e é uma ligação muito carinhosa, né? A pessoa faz um áudio, oi, bom dia, pastora, boa tarde, boa noite, como é que a senhora está? Como é que está o pastor? E fala daquela forma graciosa, fala, pastora, eu tenho uma coisa para te contar, não é muito boa, é uma bênção, é isso, aquilo. Então tu vê um carinho, um amor. E aquilo ali, gente, eu quero dizer para você que tem um pastor, você que está na sua igreja, você não pode imaginar o quanto é confortador, o quanto nós podemos ser um oásis na vida do nosso pastor, mesmo que seja um assunto difícil, você saber tratar com delicadeza. Você tratar com honra e você tratar com transparência também, porque é possível fazer isso. E, às vezes, nós recebemos também outras ligações, outras coisas, já de um outro estilo, de uma outra maneira. Como se fosse exigindo, sabe? É uma coisa, assim, esquisita. E o meu marido fez essa observação. Ele falou, né? Às vezes tem umas pessoas que agem assim. Enfim, a gente tem que aprender a lidar em todos os nossos relacionamentos. Pai e mãe são importantes, filhos são importantes, netos são importantes, amigos são pessoas importantes. Todas as pessoas que têm o prazer da igreja de conviver conosco são muito importantes. Isso é uma verdade inegável. Mas eu quero dizer para você que seu pastor, que sua pastora são pessoas extremamente importantes. Talvez você não tenha parado para você pensar na importância do seu pastor. Talvez você tenha pensado, mas o quanto o seu pastor tem para te oferecer em termos de oração, te oferecer em termos de mensagens que vêm do céu sobre a tua vida. Talvez você pense nessa volta, no ganho que você está tendo com aquele pastor que você tem. Mas também compreenda o quanto você pode oferecer. E essas coisas que uma ovelha, que um membro pode oferecer para um pastor, ela não tem preço, ela só tem valor, ela é de graça. Um abraço, um sorriso, uma ligação,
uma palavra de encorajamento quando o pastor chega na igreja. Eu até tenho algumas regras com relação ao culto, assim, de tu chegar na igreja e de tu evitar, né, certas situações antes de tu subir para pregar. Eu já vivi uma situação dessa com meu esposo. Nós chegamos na igreja e tinha um conflito horroroso. Mas eu me descuidei, eu já fui no primeiro impacto receber aquele conflito, e eu entrei assim, quando eu tinha entrado na igreja, eu parei, eu pensei, eu disse, tomara que não tenha falado com meu esposo, porque era uma coisa muito desagradável. Mas quando eu percebi, o estrago já tinha sido feito. Aí eu cheguei no meu marido e eu disse para ele, eu sabia que ele ia se aborrecer muito com aquilo. Ele estava se preparando para subir no altar para pregar. Aí eu cheguei nele e disse, meu bem, eu gostaria de pregar hoje. E aí eu subi e preguei. Levei a palavra de Deus. Porque naquele momento, aquela pessoa, ela não preservou o coração do pastor que ia subir, que ia lá para o altar levar a mensagem. Esse princípio vale, às vezes, para o coração dos nossos maridos. Eu estou falando em termos de pastor, né? Mas serve para o marido. Quantas coisas que a esposa deve evitar. Ela deve falar tudo, óbvio, né? Mas tem que esperar o momento certo. Não pode chegar assim de supetão e desestabilizar um momento, uma situação. Então, ontem, quando nós fizemos essa transição para o pastor Paulo, eu desejei muito para ele, recomendei muito, tanto a igreja, e desejei muito para ele que seja um tempo maravilhoso naquela igreja, um tempo de muito renovo. Quero ouvir boas notícias, não tem essa para nós. Eu sempre digo assim, eu saí de lá, agora não, agora vai ficar ruim. Que isso? Então eu joguei fora todas as minhas orações? Então eu joguei fora tudo aquilo que a gente investiu, porque se eu desejar o mal do meu colega de ministério, eu estou dizendo isso. Eu não estou amando o reino. Eu quero que seja melhor. Quero que seja maior também. Até porque a gente não pôde se dedicar tanto como nós gostaríamos de nos dedicar. Morávamos em outra cidade, estávamos vindo aí aguardando esse momento dessa transição. Então, nós desejamos para essa igreja que nós amamos o melhor, para essa nova região, como uns filhos para nós, né? Nós desejamos o melhor nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, viu? E guarde no coração de vocês isso. Aproveite aí que eu estou falando isso, já manda um WhatsApp pro teu pastor, já diga para ele, pastor, estou orando por ti, viu? Pastor, te amo, viu? O senhor é brabo, mas eu lhe amo, viu, pastor? Porque pastor é a menina dos olhos de Deus, né? Deus tem um cuidado muito grande com esses anjos da igreja. Eu nem tenho vergonha de vocês pensarem, falar, a pastora está fazendo isso, está puxando essa brasa para a sardinha dela, ela está, né, em causa própria. Não tem nada disso comigo. Eu falo porque eu sei o quanto é importante, o quanto é maravilhoso esse relacionamento com os nossos pastores. Quanto mais nós os abençoarmos, mais nós seremos abençoados. Bem, hoje nós estamos recebendo uma amiga queridíssima, pastora Sueida, e ela vai se apresentar, e ela tem um testemunho, gente, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ficar meio envergonhada com o testemunho dela, mas como eu sei que Deus vai tratar com muita gente, então eu fiz questão de convidá-la. Durante o programa vocês vão ver que a gente vai ficar meio sem graça aqui, porque o testemunho dela vai assim rachar muita gente no meio. Então, eu quero que vocês, pastora Sueida, me sinto muito feliz com a sua presença. Queria muito, né, que você viesse. E quando a gente fazia os Almas Femininas, você foi um testemunho assim que impactou aquela noite, né, lá na igreja de São Leopoldo, na sede. Então, você pode se apresentar. Fique à vontade conosco mesmo. Boa tarde a todos os ouvintes, né, Local Mais. Boa tarde, pastora Nazaré, obrigada pelo convite, minha amiga, né, já de tantos anos, né, pastora, que já até perdemos a conta. Estamos caminhando junto, que já até perdemos a conta, né, graças a Deus. E então, eu me chamo Sueida, né, Bilieri, sou casada com Júlio Bilieri, tenho 2 filhos,
uma moça com 31 anos e um menino com 30, foram bem perto, bem próximos um do outro. E tenho 2 netos lindos, um menino com 4 anos, o Eduardo, e uma menina com 1 ano, que chama Giovana. E eu sou bastante feliz, pastora, com relação, né, à minha família, assim, a tudo que nós temos construído na família, né. Então, essa é minha família. Eu me formei em teologia já há alguns anos atrás, né? Já fiz outros cursos referentes a isso, né, pastora? Sim. Agora eu estou ingressando na metade do ano na faculdade de psicologia. Oh, meus parabéns. Porque eu já estava querendo, né, há algum tempo isso. E esse ano, né, eu vou me dar já, entrei em contato, já fiz tudo, os contatos com a faculdade, tudo, para eu começar a estudar, porque eu já vinha há tempo pensando, né, em fazer esse curso, e nesse momento foi que Deus falou comigo para eu realmente entrar em função do trabalho que nós temos hoje, né, na igreja, nesse curso. Se faz então, necessário, né? A igreja necessita exato, realmente de muitos psicólogos. Pastora Sueida, como foi que você conheceu Jesus? Você nasceu num lar evangélico ou foi durante, assim... Não, pastora, eu conheci Jesus através do meu esposo. Quando eu conheci o meu marido, eu não era evangélica. Eu era praticante da fé católica. E confesso que eu levei um tempo, assim, mesmo depois que eu já estava casada com ele, para entrar realmente no evangelho e para ter uma conversão genuína, né? Isso veio através de um problema de depressão que eu tive depois que eu ganhei o meu segundo filho. E aí foi que realmente eu busquei Jesus, porque eu precisava de cura. Na realidade, a minha mãe pediu ajuda para minha sogra para me levar, porque a minha sogra, ela é minha mãe na fé. E foi aí que eu comecei, né, a entrar realmente na igreja e pedir, né, o auxílio de Jesus para que eu fosse curada daquela depressão, né? Eu sofri durante muitos anos disso, mas essa época foi uma época assim que eu não conseguia nem ficar dentro da minha casa em função daquela depressão. Então, foi quando realmente eu fui para Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador, e isso já vai fazer agora 28 anos, pastora, já que eu estou nessa mesma fé. Nossa, e de lá para cá, assim, Deus só tem trabalhado na minha vida. Certo. Pastora, quando a pastora Cris, né, foi nossa coordenadora estadual, uma pessoa maravilhosa, e ela começou um trabalho com você Sim. na área da cura interior, né, mesmo você já estando na igreja. Eu acho tão importante vocês terem essa informação que a gente pode estar na igreja, porém estar doente, talvez não fisicamente, mas doente da nossa alma, e a gente precisa de uma ajuda mais profunda. E eu sei que a pastora Cris, ela teve uma intervenção maravilhosa na sua vida, ela viveu um processo, não foi fácil, né, pastora, porque durou não sei quanto tempo, mas você recebeu uma bênção, uma cura, que foi justamente o testemunho que nós tivemos ali no álbum. Eu gostaria que você falasse o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu e tudo que você teve de entendimento a respeito dessa cura. Pastora, assim, ó, no início, quando a pastora Cris chegou, né, ali conosco, que nós já logo entramos, né, nesse trabalho do cuidado em função do trabalho de células, eu vou confessar que eu fui bem resistente, pastora. Quando ela me chamou a primeira vez, eu posso falar isso porque eu já falei com ela, ela é minha mentora, ela sabe que eu ia falar. Eu até disse para ela, eu falei, pastora, não adianta tu me perguntar nada da minha vida, porque eu não vou falar para ti. Né? Daí ela foi uma pessoa bem paciente, ela disse para mim, quando tu tiveres disponibilidade de falar comigo, e eu creio que Deus vai trabalhar assim na tua vida, daí tu me chama. Pastora, assim, ó, não deu 2 dias, eu liguei para ela. Isso. Que até é uma coisa bem importante também de nós ressaltarmos, é que a Igreja Quadrangular, ela desenvolveu um projeto aqui no Rio Grande do Sul de cuidado mútuo, né, de acompanhamento, de mentoria. Mas isso é muito importante. As pessoas desejarem, né? Eu posso querer e saber que tu precisa de cura. Porém, a pessoa também tem que se permitir. E às vezes a gente tem vergonha, né, da nossa história. Então, vale ressaltar isso, né? Você reconhece que você precisa de ajuda, então procure alguém, sua pastora, né, enfim, e abra seu coração.
2 dias depois. Embora a gente saiba, né, pastora, que a gente necessita de cura, muitas vezes, se você entrar com aquela invasão, né, com certeza, de repente você não vai ter abertura, mas como ela me deu, né, a condição de eu escolher, certo. E Deus trabalhou na minha vida, porque já havia muito tempo eu vinha já no ministério, trabalhando no ministério como pastora auxiliar já há muito tempo, e eu não sabia que eu necessitava dessa cura. Para mim, eu estava, como a minha pastora diz, legalzinha, né? E daí ela começou a trabalhar na minha vida uma questão dentro dessa cura, dessa libertação, que foi na área financeira, né? Que foi o principal, assim, que Deus trabalhou na minha vida, porque eu vinha já há muito tempo sofrendo, depois da depressão, de uma compulsão por comprar. Então, e não eram coisas assim úteis para casa que eu comprava, eram coisas para mim, muito embora às vezes eu tivesse meu armário abarrotado de coisas, tinha um outro armário no quarto de hóspede cheio também, tinha sempre uma bolsa cheia de batom, coisas, eu sempre estava desejando mais. Então eu ia, pastora, nas lojas, assim, nas boutiques, e eu sempre tive amigas que tiveram boutiques, assim, eu comprava as coisas, embora eu não estivesse precisando. Chegou até um momento, assim, de eu comprar algo que eu levei 3, 4 meses para usar. Estava lá, guardado, eu simplesmente trouxe para casa. Aconteceu vezes de eu comprar algo que eu nunca usei. Eu acabei dando para outras pessoas. Só que o que acontecia com isso? Muitas vezes, nessas compras, em muitos momentos eu escondi do meu esposo que eu comprava. Porque eu comprava tanto que eu escondia dele. Que eu comprava, né? E depois, como eu administrava a parte financeira do pagar, do fazer as coisas da casa, e como eu trabalho com ele, divido o trabalho na empresa, e eu também direciono essa parte administrativa, eu pagava e muitas vezes ele nem sabia, né? Mas só que daí houve um tempo que foi ficando mais compulsivo, e isso acarretou em dívidas, né? E aí eu não tinha mais como pagar essas coisas, e eu estava literalmente, né, endividada, sem poder falar para o meu esposo, até que quando a pastora Cris começou o tratamento comigo, a gente começou a desencadear isso aí, primeiramente colocando para o meu esposo que realmente, como ele suspeitava, eu comprava as coisas sem ele saber, né? E depois me enchia dessas dívidas que eu mesma não conseguia, né, pagar. E aí a gente começou a trabalhar isso na minha vida, né? Trabalhar essa cura. Bom, pastora, hoje, assim, eu ainda continuo trabalhando essa questão do pagar. Eu ainda estou pagando coisas que lá no passado, vamos dizer assim, 7, 8 anos atrás, eu comprava, assim, compulsivamente. Pastora, como foi o tratamento, assim, como foi essa reconstrução? Você teve que começar a contar para ele, você teve que fazer planilha, como é que foi? Porque tudo isso é um processo, sim, né? É tipo um caminho de volta, você sabe o problema, você se sim, depara com o problema, e aí vem, isso é apenas, né, uma parte. Eu isso, sei, eu reconheço, mas como eu vou fazer isso? E qual a raiz disso, né? Porque não... Esse é um sintoma, né? A compulsão, ela é um sintoma. Mas qual a raiz e qual o processo de cura? Como é que foi que isso foi construído? Assim, pastora, o processo de cura, eu começar a contar para ele, né? Porque, afinal de contas, ele é o meu marido, com ele que eu divido a minha vida 32 anos já, certo, né? Então, mas ele já tinha, assim, noção, porque ele via, né? As sacolas e coisas, ele simplesmente ficava quieto, né? Quando eu comecei a falar para ele, contar para ele, isso foi trazendo assim, porque a pastora dela me fez entender uma coisa, que eu necessitava dele como meu marido, como supridor da casa, para que ele naquele momento pudesse me ajudar agora a sair de todo aquele transtorno ali que eu havia criado por uma compulsão, né? Daí a gente entrou num acordo, né, assim, eu não compro mais. A partir de agora você não pode comprar mais. Você só compra se você tiver com dinheiro na mão, né? Daí a própria pastora Cris, começou a me enviar vídeos falando da área financeira, fez conosco aulas de educação financeira. Olha além que tremenda, né? Ela é uma mentora mesmo, isso, né? Muito além especial. Das orações, né, pastora? Além sim, de estar junto, estar orando, né? Fazendo aquela pergunta, assim, fazendo a gente mesmo fazer aquela pergunta. Eu preciso disso?
ou eu estou comprando só porque eu estou vendo? Porque todas as coisas que eu acumulei foi por isso, porque eu comprava porque eu estava vendo, né? E esse processo não é um processo fácil, pastor, é um processo doloroso. Você falar, né, para a pessoa, mesmo que é o teu marido, é difícil você falar, né, para a pessoa que você está numa situação como essa, que você vai precisar de ajuda, né? É difícil depois você ir até as pessoas que você fez essas dívidas, porque elas vão te cobrar, lógico, né? Você comprou, você vai pagar, né? Ir até elas depois e fazer esse caminho de volta, falar com elas e pedir que elas esperem que nós possamos nos organizar para terminar de pagar isso, para pagar tudo isso. Isso também é um processo doloroso, né? É um processo, assim, doloroso, porque é como se fosse, assim, se tu levasse, assim, muita vergonha, né? Na hora que você compra, não, mas depois, quando você passa por essa situação, é vergonhoso. Pastor, é bem difícil, não é fácil, é bem complicado, mas quando a gente tem o desejo no coração da gente de ser transformado, daí a gente consegue fazer. Eu tive um caso até de uma amiga, ela é minha amiga, é um amor de pessoa. Com ela, inclusive, é uma pessoa que eu ainda continuo pagando coisas para ela. Ela disse bem assim para mim, quando eu falei para ela o que tinha acontecido, daí falei da pastora Cris, do cuidado, tudo. Ela é uma pessoa muito assim que gosta de ouvir, né? Ela disse, eu quero conhecer essa pequenininha, ela disse para mim. Que linda. Que mulher maravilhosa, disse ela. Verdade, como é que ela conseguiu colocar isso no teu coração, que você estava errada, amiga? Ela disse para mim. Então, verdade, assim, tu imagina como foi maravilhoso para mim se permitiu, ouvir, né, da pessoa, isso, sabe, me dizer isso, me falar isso para mim. E nenhuma delas, em nenhum momento, deixaram de ser minhas amigas. Por isso, sabe? Muito pelo contrário. Muito, né, pelo contrário. Elas só gostariam, né, que eu chegasse lá e falasse, não posso, mas em algum momento vou, né, trazer tudo isso. Isso acarretava problema para o teu relacionamento conjugal, familiar, enfim, acarretava ou não? Pastor, assim, ó, acarretava problema porque, na verdade, quando eu queria pagar alguma coisa, assim, muito desesperadamente, às vezes você tira de uma outra coisa que era mais necessária, né? Certo. E isso daí, às vezes, causava problema. E eu também, os problemas, às vezes, vinham porque a gente discutia em função de que daí eu ficava com aquele espírito de coitadismo, sabe? Sim. Na hora que ele me cobrava, né, essas coisas. Até que eu entendi, né, que isso aí, que eu teria que encarar isso, né? Como uma mulher adulta já, né? Pastora, você descobriu a razão disso? Da compulsão? A razão, pastora, da compulsão foi depois já de muito tempo que a pastora Cris tratou comigo essa questão, né, que nós começamos a colocar em ordem a questão financeira. Nós começamos a fazer o trabalho para ver aonde nós colocávamos Deus na nossa vida, né? Sim. E sempre, quando nós íamos fazer esse trabalho da nota, eu sempre dava nota 6 para Deus. Eu não conseguia dar uma nota, colocar Deus, sabe? E eu não entendia isso, não entendia. Daí nós começamos a fazer, né, as ministrações e tal. Inclusive a Crisinha participou também junto, né? A querida minha amiga. E numa dessas vezes o Espírito Santo revelou, pastora, que eu tinha uma falta de infância. Olha só, eu tinha 5 anos e o Espírito Santo me fez lembrar de uma situação que aconteceu com o meu pai, que havia 2 meses estava fora de casa e nos deixou sozinhos com a nossa mãe. E numa situação ele estava retornando para casa. E essa visão eu tive nitidamente quando nós estávamos num desses processos, né, de cura. E eu perguntei, né, por que ele havia me abandonado naquele momento que eu precisava tanto dele ali, né? E ele não estava durante aquele tempo, porque aconteceram algumas coisas ali naquele momento que ele não estava, que eu precisava não de uma mãe, mas eu precisava do pai do meu lado, e ele não estava. Eu tinha 5 anos e Deus me fez eu lembrar isso. Então isso tudo trouxe um fundo, né, para minha vida, foi fazendo com que eu achasse alguma forma de suprir essa necessidade, vamos dizer assim. E a minha forma de suprir essa necessidade, eu achava, era comprando. E foi assim que foi durante... Então, era uma lacuna na área da paternidade. Exatamente. E justamente Deus é esse, né? Deus é Deus provedor. A gente vê bem na história de Abraão, né? Naquela situação toda,
a fé, e então tinha isso. Sim. Como o pai estava ausente, então exatamente, tinha essa lacuna na sua vida. Isso é uma informação, gente, muito importante, né? Eu acho assim que todas não, uma grande parte das mulheres, elas vivem isso. Esse tipo de... Sim. Principalmente porque a gente começa aquela história de que a gente também trabalha, a gente também tem os nossos próprios recursos, eu mereço, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa realmente por dificuldades, né? Sim. E a gente perde essa noção. Há episódios na nossa vida, mas tem casos em como o teu, que realmente tu conseguiu ver que aquilo era uma espécie de uma doença emocional, né? Sim. Somática. Que aí você somatizou e você sofria muito com isso. Sueida, deixa eu te perguntar outra coisa. Hoje, você olha para a tua história, você ainda vive o processo, né, de cura, né, como tu disse, tu ainda estás pagando, né, coisas, mas tu te sente uma pessoa nessa área confortável? Graças a Deus, pastora. Hoje eu sou uma pessoa que eu realmente posso ver, assim, uma vitrine cheia de coisas, porque eu não vou chegar ali e vou levar somente porque eu tô vendo, eu vou levar porque eu necessito para mim. Certo. Então, foi assim uma coisa assim que Deus trabalhou na minha vida assim fortemente. E uma outra coisa que Deus tem trabalhado também é que eu não faça isso nunca com cartão de crédito ou ficando com boleto ou coisas assim, mas que eu leve o dinheiro na mão e pague. Então tu tivesse que fazer uma reeducação isso, mesmo. É uma reeducação. É uma reeducação. Que maravilha, gente. Bem, pessoal, eu quero falar para vocês a respeito do trabalho que a gente desenvolve com a mentoria bíblica. Esse final de semana, no sábado agora, nós tivemos com a nossa coordenadora estadual, pastora Lucimar. Ela trouxe a doutora e pastora Elaine Schiller, que é a pastora que tem um ministério. Ela é uma missionária da CEPAL, porém ela desenvolve um ministério no Brasil, um projeto missionário chamado Mulheres Mentoras. Dentro desse trabalho que ela desenvolve, é muito na área de cuidado mútuo, de pastoreio de pastores. Então, nós tivemos um treinamento, mais um treinamento de 5 horas, maravilhoso, porque nós já tivemos oportunidade de trazer a pastora Elaine aqui na igreja sede 2 vezes. Ela fez 26 horas de seminário para nós, porque eles são por módulos. Falta para nós apenas um módulo, que, em nome de Jesus, ano que vem, que é o avançado, nós vamos trazer, já combinei com ela, ano que vem nós vamos trazê-la para fazer essa última etapa. Ela fez agora o 4º módulo e ela condensou o trabalho do cuidado mútuo. E ela fez uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque o Estado já vinha trabalhando, a pastora Lucimar vinha trabalhando com o livro Cura pela Palavra. E agora, esse ano, elas vão implementar ainda mais o projeto de Amigas de Ministério, que é um trabalho da Igreja Quadrangular, com a Bíblia do Discipulado. E isso foi uma coisa assim, maravilhosa, porque ela pôde usar um dos blocos de estudo que fala sobre transparência. Ela pôde mostrar como nós desenvolvemos o passo a passo de como nós podemos usar esta ferramenta. Então, como nós temos falado aqui toda semana, tem incentivado que você adquira essa Bíblia. Você pode ter outras tantas quantas Bíblias você quiser e você puder. Mas essa Bíblia, para você que deseja viver relacionamentos e bons relacionamentos em todas as áreas da sua vida, inclusive principalmente com Deus, essa aqui é a ferramenta. Ela te ajuda muito, ela te faz perguntas inteligentes, ela te ajuda a trabalhar, ela ajuda você a ter mais entendimento também nessa área, né, de relacionamentos. Na sexta-feira, eu tive a oportunidade lá na igreja da pastora Sueida, que é lá na sede de São Leopoldo. Nós fomos conhecer uma pastora muito querida, ouvi uma mensagem e ela trabalhou sobre a palavra, o encontro de Jesus e Pedro, um momento de cura.
né? Depois, quando Jesus cozinhou para Pedro, aquele momento, né? A sala de cura ali do Novo Testamento. E quando ela estava pregando, eu estava acompanhando pela Bíblia do discipulado. E ela foi fazendo passo a passo. Foi linda a mensagem dessa pastora. Foi maravilhosa mesmo. E a gente teve depois um momento de oração, de unção, de ministração. Lindo. Porém, aqui nessa Bíblia, acompanhando pelas notas práticas, que é uma das ferramentas que eu contém aqui, ela nos levou, essa Bíblia nos levou sobre 14 sinais do processo de cura de Pedro. Eu quero dizer para vocês que é enriquecedora. Então, tu tá ouvindo uma mensagem e tu já estás aprofundando o conhecimento através dessa Bíblia. Então, nós temos trabalhado, nós temos recomendado, nós temos incentivado. Agora mesmo, esse final de semana, a partir das 14 horas, nós vamos ter um treinamento somente para o nosso diaconato da igreja. Nós vamos parar, nós vamos ter das 2 horas da tarde até as 16h30, nós vamos estar ali fazendo com eles essa capacitação. Porque se nós queremos que eles tenham um relacionamento com Deus diário na palavra, através dessa Bíblia, eles precisam conhecer essa ferramenta. Eles precisam saber manusear. Nós estamos com as células, agora vamos fazer o projeto de Casa de Paz e é muito importante que as pessoas consigam manejar a palavra de Deus com muita propriedade, com sabedoria. Eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp para você que deseja encomendar, deseja adquirir. Você pode nos chamar que a gente então dá todas as diretrizes, as coordenadas, como você pode adquirir. O nosso código de área é 51, e o nosso WhatsApp é 982 24 29 81. Repetindo, código de área 51 982 24 29 81. Então, nos chame, adquira a sua ferramenta. Hoje meu filho falava para mim assim que eu poderia começar a fazer a capacitação da Bíblia online. Eu falei, filho, a mãe não sabe fazer. Tu ensina? Ele falou, ensino. Então a gente vai ser já é um projeto. Por quê? Por que eu achei interessante? Porque nós temos pessoas de vários estados que já compraram a Bíblia. E lá do Pará, do interior do Pará, nós temos pastoras amigas que compraram. Então, elas me ligam pelo vídeo do celular, né, ali, WhatsApp, né? Eles ligam e eu fico ali mostrando, tentando, né, dizer, olha, aqui nessa parte. Então, se a gente tiver realmente essa ferramenta online da gente fazer uma sala, né? Enfim, acho que pelo Skype, a gente puder, esse é o nosso interesse, fazer com que o maior número de pessoas possam estar capacitadas e habilitadas para manusear esta palavra. Fica aqui a nossa recomendação. Vamos, então, agora ouvir Isabel, né? Tem ainda uns recadinhos para nós. Fica à vontade, Isabel. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje o povo está animado, né? Bastante gente assistindo o nosso programa. Quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, a Rosane Ramos, Maicon, pastora Tatiane Benites, Isabelita, Deia Gonçalves, cantora Cleide Duarte, do Belém do Pará, a Hilda Cardoso, Celeste Dias, Helenice Bastiani, Rosane Santos, pastora Andréia Brasil, Enio Bastos, Andréia da Silva, Eunice Leme, Claudinha Loreno, Fernanda Lang, Priscila Bandeira, Jaqueline Turati, Elaine Padovan, Márcia Jaqueline, e o Marco aqui, estou na audiência, bom programa a todos, a Isabelita, boa tarde, pastora Nazaré. Boa tarde. A Hilda Cardoso, paz, amada pastora, que Deus lhe abençoe. Rosane Santos, verdade, devemos honrar nossos líderes, amando e respeitando. A pastora Andréia, na escuta, prima.
Pastora Tatiane Benites, boa tarde, estamos aqui. Eunice Leme, excelente trabalho do cuidado mútuo. Claudinha Loreno, excelente programa. Jaqueline, parabéns pelo programa. Eunice, abraços a minhas amigas a Nazaré Benites e Sueida Villeri. Eunice, aleluia, nosso Deus é um Deus de revelações. Ele traz para a luz aquilo que está no oculto. Que lindo, né, pastora? Seu testemunho é muito precioso, pastora, muito. E eu fico muito feliz, assim, porque esse é um assunto tão delicado e as pessoas não gostam de tocar, né? Às vezes elas deixam Deus tocar em tantas áreas da vida delas, mas o nosso Deus, ele é um Deus de plenitude. Eu quero parabenizar, né, a pastora Cris. É uma mulher de muita excelência, né? Um trabalho aqui a prova, né? Uma pessoa reconstruída em Deus, com alguém que teve compaixão, alguém que teve paciência, alguém que teve discernimento espiritual. Nossa igreja é uma igreja com mulheres assim maravilhosas, né? O trabalho da nossa coordenadora estadual, pastora Lucimar. Sábado a gente fica ali assistindo e fica maravilhada, porque ela estava com mais de 300 mulheres ali no SED, e todas as mulheres muito sedentas, muito com vontade de ouvir, de aprender e de fazer, levar para suas igrejas e implantar aquilo que elas aprenderam. Então isso é maravilhoso. Pastora, você faz a leitura da Bíblia diária, pastora? Faço a leitura da Bíblia diária, pastora. Que lindo, meus Graças parabéns. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha diária, né? É verdade. Que a gente possa, a pastora Sueida já fez a capacitação conosco, na casa da minha filha Camila, lá em São Leopoldo, a gente reuniu um grupo, todas elas tinham adquirido a Bíblia e a gente tirou uma tarde para elas poderem aprender, né? Porque essa Bíblia, tu olha assim, é uma Bíblia assim... acha assim que é uma Bíblia ou como outras. Ela tem a Bíblia mesmo, né? Porém, dentro dela tem ferramentas. E para tu poder manusear, tu vai ter que conhecer essas ferramentas. Então, pastora, você gostaria de falar para nós a respeito de um versículo, de uma passagem da Bíblia que você tenha como muito especial para a sua vida? Pastor, eu gostaria sim, eu até marquei aqui Pode ler pra Filipenses 4:4, né, que nos diz: alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, né? Porque nós até estamos, né, no cuidado com os líderes, agora falando, né, sobre o estar na presença de Deus, né, como trazer mais Deus próximos de nós e nós estarmos mais próximos de Deus, né? E esse versículo, numa manhã de oração, veio de encontro ao meu coração. Porque às vezes nós estamos tão debilitados, né, com tantas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente pensa, né, como é que nós vamos fazer? E aí a palavra vem, né, pastora, de encontro, num desses cursos que a gente está, né, estudando, está lendo, e a palavra nos diz, né, através do apóstolo Paulo ali falando para Filipenses: alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Então, em todo e qualquer momento da nossa vida, seja qual for a circunstância e a divergência que nós estivermos passando, nós precisamos nos alegrar, porque só assim Deus vai poder nos curar. Amém. Então, é isso que eu tenho visto na minha vida, é isso que Deus tem falado comigo. Nos momentos mais difíceis, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Amém. A palavra de Deus, ela nos direciona, é a sabedoria, né, de Deus, nos direciona a nós afastarmos da nossa vida tudo aquilo que traz angústia, tristeza. Não pessoas, né? Sim. Situações, problemas, doenças. Nós devemos, porque isso vai trazer alegria. Quando tu toma boas decisões segundo os padrões de Deus, você vai ter uma vida em paz. Porque às vezes a pessoa está cheia de conflito, mas ela mesma criou os conflitos para a vida dela. Depois ela responsabiliza todo mundo. Ela responsabiliza o marido porque ganha pouco e não consegue satisfazer todas as suas necessidades. Ela culpa o pastor, porque a oração do pastor é fraca, a pregação do pastor é fraca, que ela não consegue um emprego melhor, enfim, e vai culpando os filhos, vai culpando o patrão também, vai se sentindo toda, né, um contexto de insatisfação. Mas a sabedoria nos ensina a termos contentamento, a tomarmos posições de contentamento. A pastora Sueida, ela fez conosco o primeiro módulo da IFOL,
Agora nós vamos ter o segundo módulo, agora no mês de junho. E já estou convidando quem deseja, né? Falei com a pastora Nádia, que esteve aqui conosco também, que foi maravilhoso também, maravilhosa entrevista com ela. E a pastora Sueida vai poder falar um pouco para nós como foi essa experiência com a escola IFOL. Pastora, a experiência com a IFOL foi assim, a cereja do bolo, né? Quando a gente está... Você já vivia um processo, Isso, né? já vivia um processo, né, de tratamento já há 4 anos, quando eu fui para o primeiro módulo da IFOL, porque agora já estou me preparando, já estou com a bênção, né, dos meus líderes para ir para o segundo módulo. Então, para mim, assim, pastora, foi algo, assim, transformador, renovador, de forma dupla, né? Porque você não vê só para você aquela transformação, né? Deus te faz ver ali, através do IFOL, a transformação do outro. Bem isso que você falou agora há pouco. A compaixão. Gera em nós a compaixão pela transformação do outro também, né? Então, para ver as pessoas restauradas, não para ver a nossa vida restaurada, mas para que a gente possa ser um instrumento, um canal de Deus para outras vidas também serem transformadas. Então, foi isso que a IFOL trouxe para mim. Às vezes cria-se muitas coisas em torno, né, pastora, do IFOL, assim, mas eu vi, assim, para mim, o IFOL com muita calmaria, assim, sabe? De apenas um processo de continuar aquele processo que Deus já tinha começado na minha vida, mas de uma forma mais profunda, né? Como tu disse, de uma forma mais sábia, com mais entendimento, né? Com mais amadurecimento da palavra. Foi isso que a IFOL trouxe para mim, para minha vida, né? Tem trazido para minha família, eu tenho passado, né, para o meu esposo, inclusive eu estou orando para que ele vá comigo no segundo módulo, né? Isso porque que é benção, quando a gente consegue levar o marido para você ir fora. Porque nós estamos cuidando, né, pastora, de 3 células agora, né? Que lindo! E logo nós vamos multiplicar novamente. Certo. Então, e as pessoas necessitam desse mesmo cuidado. Então, se ele estiver comigo neste trabalho, melhor será, né? Nós dois caminhando juntos, né? Com certeza. E com certeza tudo aquilo que eu tenho passado para ele tem feito também, pastor, ele entender, depois que eu vim de lá, que isso é só um processo da caminhada. É só um processo com maior amadurecimento, com maior conhecimento, com pessoas que nos deram mais, né, conhecimento, né, das coisas que nós precisamos mudar e curar na nossa vida. Então, isso tem sido bênção para mim, para minha família, né, para as pessoas que eu convivo na igreja. Mudança de caráter, né, muita mudança de caráter traz através da escola, né, através de você ver os testemunhos das outras pessoas, você começa a refletir, Deus começa a trabalhar para você mudar. E isso tem sido de lá para cá uma constante na minha vida todos os dias. Amém. Na IFOL acontece umas coisas tão tremendas, assim, sobrenaturais, que ela vem muito pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu mesma, eu recebi uma revelação na IFOL. Teve uma noite que veio o pastor Levi, que é de Curitiba, porque eu fiz na base, né, lá na Curitiba. Fiquei 28 dias, praticamente um mês eu morei na base de Curitiba, a época que eu fui fazer. Eram os 2 módulos juntos, né, então a gente já... E tinham muitas escolas também que a gente podia participar. E nessa noite veio o pastor Levi, que ele orava por maldições familiares. E ele deu uma palavra introdutória, né, para a gente fazer entender, né, a dinâmica da oração que ia ser feita. Quando ele fez a oração, me lembro como se fosse hoje, eu estava em pé, orando, e eu tive uma visão da minha infância. Eu vi uma fotografia do dia do casamento do meu pai e da minha mãe, e eu estava na frente, eu era assim, um pouco menor que a Sofia. Eu olho para minha neta, eu me vejo nela assim, os cabelos encaracolados, aquele jeitinho assim, só que eu era meia assim, troncadinha, meia gordinha, né? Ela é mais fininha. Mas eu bem na frente da minha mãe, e era o dia do casamento. Aquela foto, ela rolava dentro de casa. Então, sempre eu entendi na minha vida
que eu tinha nascido dentro da aliança do casamento. Meus pais eram casados e tudo. E quando eu estava lá, que essa fotografia veio assim diante de mim como uma revelação, eu entendi na hora que eu era filha bastarda. Eu tinha nascido antes dos meus pais se casarem. E veio todas as informações que eu precisava para compreender porque haviam tantas perseguições na minha vida, porque eu tinha tantos tormentos. E quando a gente faz aí fora, a gente entende das perseguições, da bastardia. Muitas, são muitas. O filho bastardo, ele não sossega em lugar nenhum, ele sempre está muito inquieto, ele é muito barulhento, ou também ele é muito retraído. São dois tipos de comportamento completamente opostos, porém são problemas, são sintomas de bastardia, vários sintomas. Naquele momento, eu chorei muito, eu orei, eu disse, eu sou filha bastarda. Por isso que eu vinha sofrendo tantas perseguições, por isso que eu não me entendia tanta coisa que acontecia na minha vida, tantos sentimentos. E naquele dia, eles fazem um ato profético de ficam os pais ali, né? E tu vai naquele pai como se ele representasse Deus, que é a oração da paternidade, né? Que independente de como tu nasceu, em que circunstância tu nasceu, mas naquele dia tu entende que Deus é teu pai e realmente foram muitas curas que eu recebi. Mas essa revelação da paternidade, ela foi uma das mais fortes que eu tive. Foi demais mesmo, porque alavancou todas as outras questões na minha vida. Então, vale a pena, né, pastora? Vale muito a pena. Essa a primeira escola da IFOL, ela trabalha o pastoreamento inteligente, ela trabalha o mapeamento espiritual, ele estabelece perímetros onde estão as maldições, ele nos ensina a fazer as orações inteligentes. Então, ela é riquíssima. E a segunda escola é a dinâmica da personalidade. Se você não fez a primeira, não tem problema, porque elas são escolas distintas. Você pode fazer a segunda e depois fazer a primeira. Não tem problema você fazer uma ou outra, assim, né? Porque as pessoas sempre elas fazem a mesma pergunta. Pastora, eu não fiz o primeiro módulo, eu posso fazer o segundo? Pode, sem problema, né? Ficar para um outro momento você fazer o primeiro. O que ela vai trabalhar? Gente, ela é altamente reveladora. É bem como eu falei, que o testemunho da pastora, ele ia confrontar nós, principalmente nós mulheres, porque os homens, eles não apresentam muito essa questão dessa compulsão. Né? Raramente tu vê um homem assim que, se ele gasta, às vezes ele gasta muito numa ferramenta, né? Ele é muito outras coisas assim, já a mulher não. Então, nessa escola, que ela vai trabalhar a dinâmica da personalidade, vai mostrar os traumas da vida e como eles se apresentam diante de nós. Por que nosso comportamento... Por quê? Ou, bem como eu falei, né? Ou tu te torna uma pessoa extremamente fechada de acordo com a tua personalidade, o teu temperamento, ou tu te torna uma pessoa altamente agressiva. Como tu reagiu com esses abandonos, com essas rejeições, a dinâmica da personalidade, ela vai abrir assim um leque de entendimento. Primeiramente, você vai ter um autoconhecimento. Além de tu ter o entendimento intelectual, vem a revelação espiritual. Preste bem atenção, porque como é uma escola, que quem dirige é o Espírito Santo, né? O pastor Cote teve uma revelação assim tão maravilhosa, tão pontual desse conhecimento. Então, ali tu vai ver, tu vai compreender. Primeiramente, você vai entender, puxa, eu faço dessa maneira. Vai sentir vergonha, a gente sentir vergonha como pastores, como esposa, como mãe, onde vai, meu Deus, quanto eu errei como mãe, porque é muito específico, muito mesmo, te mostra ali, te revela quem tu é. Não tem como, tu fica transparente. Nessa escola é isso, é a transparência.
Mas também acrescenta bem, como a pastora falou, tu vai te tornar um canal de bênção para outras pessoas. Para nós que somos pastores, gente, é uma ferramenta que a gente não deveria abrir mão. Porque tu lida com pessoas. Chega uma pessoa na tua igreja, se tu tens a dinâmica da personalidade, tu já consegue fazer o raio-x. Tu já sabe qual é o X da questão. Tu é pontual naquilo que tu vai tratar, tu não vai ficar com raiva da pessoa. Tu vais entender a pessoa que está chegando, quais são os traumas que ela viveu, tu vai economizar tempo, porque o que tu ficaria horas para te saber, anos para te saber como uma pessoa vai reagir diante das situações, tu vai saber rapidamente. Tu vai saber elaborar os problemas, tu vai saber ver aquele momento daquela pessoa, definir. Por quê? Porque tu teve o entendimento de ti mesmo, tu teve uma revelação de Deus e tu vais poder compreender. Eu digo para você que é pastor, faça IFOL, porque você vai se machucar menos no ministério, que a gente vê muito pastor ferido, machucado e com raiva das ovelhas. Né? Porque, infelizmente, ainda tem aquelas que nos mordem. Então, você vai, se você não tiver esse entendimento, você vai ficar chateada. Puxa, eu dou tanto amor, né? Eu estou sempre orando, sempre me preocupando, ligando. E aí, como é que tá? Aí, daqui a pouco, aquela ovelha vem, te morde, aí o pastor fica com muita raiva. Você vai entender isso. Você vai entender o momento e a dor daquela pessoa. Você vai se machucar menos. E também as possibilidades de você machucar outra pessoa também. O ministério tem que ser uma coisa, né, pastora? Prazerosa. O ministério tem que ser. O pastor tem que ter esse contentamento, como disse Paulo. Paulo era um homem experimentado. Ele vivia o que ele vivia, todas as injustiças e tudo aquilo, mas ele dizia, sei estar contente em todas as situações. Isso é uma palavra-chave para o pastorado. Porque se tu aceitar essa missão, né? Deus tem esse propósito para a tua vida. Tu aceitou essa missão, então que ela seja da melhor forma, que ela seja uma missão graciosa. Pastora Sueida, pode fazer suas últimas considerações? Em nome de Jesus. Uma bênção, né, pastora, estar aqui nessa tarde com vocês. Eu agradeço, né, o teu convite, poder falar, né, deste momento, né, momento de cura, momento IFOL, né, transformação, isso aí é muito bênção para a vida, né, de cada um de nós, e a gente poder trazer o nosso testemunho para ser canal de bênção para outras pessoas. Eu creio que não tem assim preço, mas tem valor, né, para quem vai estar ouvindo e vai estar realmente absorvendo, né, tudo isso, para que também possa receber transformação. Então, não tenho palavras assim para agradecer, pastora, mais uma vez ao convite, né? Amém. E a tudo que Deus tem feito na nossa vida através de IFOL, através de ministrações, de mentoria, através de vida de pastora Elaine, que tem vindo aqui também nos trazer, né, esses seminários maravilhosos. E creio que Deus tem muito mais, né, de crescimento para cada uma de nós. Amém. Eu quero deixar um beijão, quero encerrar esse programa deixando um beijão, um abraço, um cheiro para minha pastora, nossa pastora mãe, pastora Lúcia, que nesta semana do Dia da Mulher, ela foi homenageada em Canoas por ser uma mulher, foram escolhidas 100 mulheres destaques lá na cidade, ela foi homenageada pelo trabalho na área social. Pastora, nossa pastora, ela é uma mulher muito discreta, ela é uma mulher que faz um trabalho de ação social há muito tempo, ela nem gosta que a gente fale muito, né, que ela é tão assim, bem tímida, né, agora que ela está, né, se soltando um pouco, mas, pastora, eu quero homenagear você, você merece tudo aquilo que você fazia no secreto, que você já ajudava, todas as pessoas que chegavam até você, nunca saíam sem uma palavra, nunca saíam sem uma ajuda. Quem lhe conhece de perto sabe que você tem um coração generoso. Esta homenagem é mais do que merecida. Lhe amo, Deus lhe abençoe, pastora Lúcia. Fica com Deus. Fiquem com Deus todos e até semana que vem, quarta-feira, às 17 horas, local mais.